Este é o Novo Testamento de carreirinha. Hoje, Romanos, capítulo 1. Paulo, servo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. Evangelho o qual foi por Deus, no passado, prometido por intermédio dos seus profetas nas Escrituras Santas. Palavras e promessas trazidas por profetas com respeito ao Filho de Deus, o qual, segundo a genealogia histórica, veio da descendência do rei Davi e foi designado Filho de Deus com poder, segundo o Espírito de santidade pela ressurreição dos mortos, a saber, o Cristo, Jesus, nosso Senhor, por intermédio de quem viemos a receber graça e apostolado e missão na vida, por amor ao seu nome. Assim conosco aconteceu, e para a vivência e a experiência da obediência por fé no Evangelho no meio do mundo, de cujo número sois também vós, escolhidos para receber graça e para viverem a missão de Deus no mundo. Sim, também sois vós assim chamados para serdes do Cristo, para serdes conforme a sua imagem. A todos os amados de Deus que estáis me lendo em Roma, chamados para serdes santos, segundo a vocação do Evangelho, eu desejo graça e paz a todos vocês, da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus, o Cristo. Primeiramente, dou graças a meu Deus, mediante Jesus, o Cristo, no tocante a todos vós, porque em todo o mundo é anunciada, proclamada a qualidade da vossa fé. Porque Deus, a quem sirvo em meu espírito, no Evangelho de seu Filho, é minha testemunha de como incessantemente eu mesmo faço menção de vós em todas as minhas orações aos céus, suplicando sempre que, em algum tempo, pela vontade de Deus, se me ofereça uma boa ocasião para que eu possa ir visitar-vos. Porque muito desejo ver-vos, estar convosco, a fim de repartir convosco algum dom espiritual dos dons que sobre mim estão, e com eles eu desejo edificar vocês no nosso encontro, para que sejais mais profundamente confirmados na convicção da fé. Isto é, para que em vossa companhia reciprocamente nos confortemos por intermédio da fé mútua, vossa e minha. Porque não quero, irmãos, que ignoreis que muitas vezes me propus
e ter convosco no que tenho sido até agora impedido, para conseguir igualmente entre vós algum fruto, como também entre os outros povos da terra. Pois eu sou devedor. Eu sou devedor tanto a gregos, quanto a bárbaros, quanto a qualquer etnia, tanto a sábios, como a ignorantes e incultos. Eu sou devedor do Evangelho. Por isto, quanto está em mim, estou pronto a anunciar o Evangelho a todos e, claro, também a vós outros em Roma. Pois não me envergonho do Evangelho, em lugar nenhum da terra, diante de ninguém e ante qualquer que seja a circunstância. Não me envergonho de ser um discípulo do Evangelho e de adotar a Boa Nova como minha vida. Não me envergonho do Evangelho porque ele é poder. É poder de Deus para salvação, para libertação, para emancipação de todo ser humano que crê. Tanto faz indiscriminadamente. Tanto faz se é o judeu, ou se é o grego, ou se é uma pessoa de qualquer outra nação ou etnia, por uma única razão. A graça, a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, pela fé, e não por obras, e não por etnias, e não por DNAs. É de fé em fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. Ora, a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm, que obstaculam a verdade em favor da injustiça e da maldade. Porquanto o que de Deus todo homem pode conhecer é manifesto entre todos, porque Deus lhes manifestou e o faz todos os dias. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio da criação de todas as coisas, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas, por meio da maravilha da natureza e da criação. Portanto, tais homens que, vendo isto tudo, fecham o coração para tamanho grito de testemunho, para tamanha mensagem, para tão grande e eterno evangelho de boa nova divina, tais homens são por isto, por essa deliberação de cegueira, indesculpáveis. Porquanto, tendo conhecimento possível de Deus pelas coisas que na criação estão explicitadas, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios. Nulos. Mataram todo o nexo, obscurecendo-lhes assim o coração e se tornando cada vez mais duro e insensato. Ora, tendo-se por sábios, na realidade eles se tornaram loucos e mudaram a glória do Deus incorruptível, invisível, eterno, em semelhança da imagem do homem corruptível. Um Deus
feito à imagem e semelhança do homem, bem como de aves, quadrúpedes, répteis, todo o panteão de criaturas divinizadas pela insensatez e pela dureza e pelo obscurecimento do entendimento humano. Por isso, Deus entregou tais homens a si mesmos, à imundícia, pelas concupiscências do seu próprio coração. Deus os entregou a eles mesmos, para desonrarem os seus corpos entre si, para se tratarem como bem entendam. Fecharam o entendimento para a percepção da revelação universal de Deus e com isto perderam toda a sensibilidade, todo o sentido, toda a referência e desonraram-se a si mesmos. Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Por causa disso, por assim se entregarem, por assim abandonarem suas mentes ao não sentido, os entregou Deus a paixões infames, porque quanto menos referência exista no coração humano, mais extravagantes serão as paixões que se manifestarão incontroláveis do coração. Porque até as mulheres deles mudaram o seu modo natural de suas relações sexuais íntimas por outro, contrário à natureza. Foram deliberando cada vez mais não seguir o fluxo natural da natureza, porque não viram e não admitiram que na natureza havia uma palavra de Deus estabelecida como sentido para a vida. Como rejeitaram isto, rejeitaram todo o sentido da natureza para a existência humana. Por isso até as mulheres deles resolveram ter relações sexuais contrárias à própria natureza da criação. Do mesmo modo os homens também, deixando o contato natural da mulher, por deliberação, por experimento, por hedonismo, pela obsessão da paixão inflamada de saber qual é o gosto ou o prazer, o ador ou o sadomasoquismo ou o fetiche de cada coisa, também os homens se inflamaram mutuamente uns com os outros na sua busca desenfreada de sensualidade, cometendo torpezas, homens com homens, e recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro, que é a pasteurização dos seus seres, que é perderem a sua solução de caráter interior. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus de maneira tão óbvia, tendo visto, não quiseram, tendo observado o fluxo da palavra de Deus mediante a criação e o modo como as coisas foram criadas, rebelaram-se contra a palavra de Deus no projeto da criação e se dessensibilizaram e desprezaram assim o conhecimento de Deus que lhes era possível e já lhes estava explicitado por meio das coisas criadas. Sim, desprezaram o conhecimento de Deus e por o haverem feito, o próprio Deus os entregou. O juízo de Deus é entregar, é deixar a natureza seguir seu curso, é deixar o indivíduo ir de escolha em escolha, de
suposta e pretensa liberdade em suposta e pretensa liberdade em diante, entregues à sua disposição mental reprovável, cada vez mais reprovável, cada vez mais adoecida e pervertida. Isto para praticarem contra eles mesmos e uns com os outros coisas inconvenientes e que não carregam o nexo da vida. Portanto, tais homens, cheios de toda injustiça e também de malícia, avareza e maldade, possuídos de inveja, de espírito homicida, de ódio, de contenda, de dolo e malignidade, sendo naturalmente grandes difamadores do próximo, caluniadores, aborrecidos de Deus, antagônicos ao que seja a revelação do amor de Deus, sempre insolentes, soberbos, presunçosos, inventores, criadores de males, desobedientes até aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus, de que são passíveis de morte os que tais coisas praticam, não somente eles mesmos as fazem, mas transformam isso num projeto ideológico, aprovam e estimulam todos aqueles que porventura assim procedam. Este foi Romanos, capítulo 1, sendo lido para nós no Novo Testamento de carreirinha. Vem IVTV, o canal é você.